Antes de qualquer coisa, meus profundos sentimentos à família da estudante Gabriele Lima. Que Deus console o coração dessa família por essa perda tão trágica. Para quem não sabe, mas eu acho que todo mundo viu, a Gabriele Lima era estudante de medicina na Universidade de Manágua, na Nicarágua, ali na América Central. Ela estava pertinho de se formar, já estava fazendo residência e tudo mais. A Gabriele foi morta na segunda-feira à noite, quando saía do campus da universidade e foi metralhada por forças paramilitares do governo do Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua, que desarmou a população e que agora impõe a sua lei do terror. Nós não ouvimos uma palavra do PT, do PSOL, do Ciro Gomes, de todos os partidos de esquerda do Brasil condenando esse crime bárbaro. Porque a Gabriele foi mais uma, já morreram quase 500 pessoas, pelo que se sabe. Gente que está lutando por um país livre. Mas o pessoal do PT, do PSOL, o Ciro Gomes e todos os partidos socialistas do Brasil não disseram nada, não condenaram e não condenam o Daniel Ortega, o ditador. Assim como eles não condenam o Maduro, porque dizem que a Venezuela é uma democracia, assim como eles não condenam o Evo Morales, o cocalheiro. Cara, a América Latina está repleta ainda de ditaduras. Mas o PT, o PSOL, Ciro Gomes e todos os partidos socialistas dão suporte político a esses ditadores. O governo brasileiro diz que vai cobrar explicações do Daniel Ortega. Mas a gente sabe, né? O ministro das Relações Exteriores da gente é também um socialista. O Aloysio Nunes foi motorista, inclusive, de um subversivo, Carlos Marighella, que está virando filme na mão do Wagner Moura, que já captou mais de 10 milhões de reais na Lei Rouanet, para glorificar o Marighella. Enfim, é muito complicado a gente falar de um assunto como esse, uma morte violenta como essa, de milhares de jovens que lutam por liberdade na Nicarágua, na Venezuela. É muito complicado porque parece que a gente está querendo fazer proselitismo, né? Fazendo auê em cima de um defunto. Como a esquerda sabe fazer, como ninguém. Como aconteceu no caso Marielle, daquela vereadora lá do Rio de Janeiro. O defunto estava quente, todo mundo veio, ai, vítima e tal, porque para a esquerda as vidas têm pesos e medidas. Nenhuma vida é igual. Ela simplesmente vale mais quando ela é uma vida de um militante de esquerda. Aí eles tornam esse militante de esquerda um mártir. Graças a Deus, a polícia do Rio de Janeiro prendeu essa semana 2 envolvidos no caso da Marielle e o caso está quase que solucionado. Então o corpo quentinho da Marielle já não vai servir para mais nada. Mas o PT, o PSOL, o Ciro Gomes e todos os partidos de esquerda no Brasil não deram uma palavra condenando a ditadura do Daniel Ortega. Como não condenam Cuba, como não condenam a Coreia do Norte, como não condenam o Maduro, a Venezuela. Então, apesar de pensar muito sobre o que eu viria aqui dizer, é muito complicado a gente escolher as palavras certas para não falar uma bobagem, enfim. A vida humana tem um só valor. É o valor de uma vida humana. Ela não pode ser usada, vilipendiada,
Exatamente por causa dessa conversinha de esquerda que a gente chegou onde a gente está. Desarmaram a população brasileira e a gente tem aí mais de 60 mil mortes por ano. Porque é o governo socialista que pensa na segurança do povo, que pensa na pobreza, que pensa nos mais pobres e que quer manter a pobreza. Porque senão eles não vão estar lá no topo, né? Comandando, podendo gastar. Isso tudo está no nosso momento, gente. A gente tem que pensar sobre isso. Infelizmente, a gente tem que usar o exemplo da Gabriele para a gente pensar sobre política. Porque a gente tem uma encruzilhada. A gente tem que escolher o caminho. Ou a gente segue para o caminho da liberdade, do pensamento livre, da independência financeira, do emprego, do desenvolvimento. Ou a gente segue em direção ao precipício, porque o Brasil está caminhando para o precipício. Não pense que a gente está muito distante de uma Venezuela, de uma Nicarágua, não. Não pense, não. Se a gente ajudar a colaborar com essa gente, se a gente eleger esse pessoal agora em outubro, a gente está com um pé no precipício. Pensa bem. O Bolsonaro hoje é a única saída para o Brasil livre. É a única saída para o Brasil livre. A única saída para o Brasil livre, vou repetir, tem um nome, Bolsonaro. E os candidatos que pensam como ele. Ou a gente rompe com essa esquerda, ou a gente amarra de vez uma corda no pescoço e joga a pedra lá no precipício. Pensa sobre isso. Pense muito sobre isso. Outubro está chegando. Tchau.